pessoal, olá Pitico. Olá pessoal, oi Rose, tudo bem? Tudo jóia. Ótimo. Já desde o início pedindo a vocês, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no nosso canal para quem ainda não se inscreveu e indiquem para mais pessoas. Pitico, hoje a gente vai falar sobre as nossas emoções. Muito importante, muito importantíssimo. E eu já vou começar dizendo para você, cuide das suas emoções e, se precisar, peça ajuda. Exatamente. Acho que a gente precisa ter essa educação para o conhecimento, e mais do que o conhecimento, Rose, pessoal, a expressão, o contato com as nossas emoções. Assim como a gente treina o corpo físico, a musculação, né, a questão da resistência muscular, a gente precisa também ter essa educação ou esse treinamento para o conhecimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos e da expressão dessas nossas emoções, dos nossos sentimentos. E aí, pessoal, né, a gente vê notícia recente por conta desse Janeiro Branco, que a gente está aqui já conversando com vocês. O Brasil é um dos países que tem o maior consumo de medicação para aplacar ou para enfrentar questões como ansiedade, depressão, insônia. Veja só, não é? O quanto de contingente de pessoas como nós, e nós todos estamos sim sujeitos a essa realidade. Então, o que isso denota? Eu ia falar, né? Pitico, só para Sim, complementar, claro, que o Brasil é o país campeão na ansiedade. Somos o país com o maior número de pessoas ansiosas. De medicação. E aí, o que retrata, o que coloca para nós a importância da gente se cuidar do ponto de vista emocional. Claro que o físico é importante, a questão alimentar, a questão da medicação em si, mas esse cuidado de buscar, e a gente já falou isso aqui em outros videocasts, né, buscar ambientes saudáveis, pessoas que nos enriqueçam, criar hábitos, hobbies, por menores que sejam, que nos dê satisfação, bem-estar. Isso tudo contribui muito e necessariamente a gente não vai gastar tanto dinheiro assim para a gente ter uma saúde emocional, um equilíbrio, uma satisfação. Né? É preciso que a gente crie, que a gente tenha essa coragem. E se a gente chega num ponto que isso acontece, porque inclusive eu mesmo já tive um apoio profissional por muito tempo de psicoterapia, porque era um momento que eu estava vivendo de difícil, de mudanças. Então, assim, é preciso que a gente tenha essa humildade. E mais do que humildade, tá, Rose? Eu penso que é preciso a gente ter coragem para buscar a ajuda de profissionais qualificados, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, não é? Profissionais de saúde habilitados para a gente colocar essa nossa dificuldade. Aonde que está o gatilho? Aonde que está a minha dificuldade? Por que eu não consigo avançar? Por que eu tenho essa insatisfação? Não dou conta de acordar e ir para a vida, né? Então, é por isso que a gente está trazendo aqui essa conversa. É um assunto muito complexo, bastante atual, de reconhecer, bom, eu não estou dando conta, eu preciso de um apoio profissional. E aí a gente precisa também vencer os preconceitos que a gente tem. Ah, se eu buscar a ajuda de um psiquiatra, de um profissional que trabalha na saúde emocional, de um psicólogo, de uma psicóloga, quer dizer que eu estou ficando doido, que eu estou ficando perturbado, que eu estou ficando esclerosado? Gente, não é nada disso. É fundamental a gente ter essa busca. Isso é muito importante. É por isso que a gente está aqui conversando, batendo esse papo. E acho que me vem à mente logo de imediato, até porque essa pauta está nos assuntos aí do dia a dia da rede social, que é a questão corajosa, questão santa. Isso já é comum, eu vou colocar aqui para vocês, para a Rose, que é o assumir dessa situação de depressão do padre Fábio de Mello, recentemente, num show, né, numa manifestação onde ele canta, colocou essa situação dessa, digamos assim, reincidência ou retorno da depressão. O quanto que isso é sério, o quanto que é importante buscar esse tratamento. Porque a gente ainda tem esse conceito de que depressão não é uma coisinha à toa, é frescura, isso é assim mesmo, isso é falta de serviço. E não é, né?
E aí, até aqueles que questionam assim, como que pode um padre religioso, né, um líder espiritual, que confessa a Deus a sua vida, ter esse sentimento de depressão a ponto de colocar publicamente que está desgostando de viver. Gente, não dá para a gente ajuizar. A questão é extremamente complexa. A questão é muito pessoal. Quer dizer, o fato dele ser um padre, de ter esse contato religioso, justifica ainda mais, na minha opinião, Rose, a necessidade que a gente tem de buscar essa fé, de buscar essa transcendência, de buscar essa relação com Deus, né? Porque há muita fantasia nesse meio também. Ah, não, mas o padre é santo, o Papa, por exemplo, é como se fosse assim, o médico nunca vai adoecer, não vai morrer, e não é, né? E a gente viveu situações aqui com um familiar nosso num processo de doença, o quanto que foi angustiante, o quanto que foi difícil, o quanto que foi assim, de ansiedade para nós cuidar desse familiar. E às vezes, né, Rose, a gente resolve ouvir assim, mas vocês trabalham com pessoas idosas, é fácil de lidar. Não é isso. A questão é humana, a questão é subjetiva, e assim também com a depressão. Não é isso, Rose? É isso sim, Pitico. Você já falou bastante coisa, mas falei assim, demais até, né? Até achei que ele não ia deixar eu falar, mas vou falar agora. Tô brincando. Mas só para complementar o que você já falou, eu penso que a gente precisa prestar atenção nas nossas próprias falas. Porque nós falamos muita bobagem. Aí eu falo nós enquanto sociedade. Sim. Falas absolutamente equivocadas. Vou dar só 2 exemplos. Ah, tá com depressão? Pega uma vassoura, vai arrumar a casa, vai fazer uma faxina. É falta de serviço. Vai limpar que vai resolver. Ah, depressão? Vai... tem uma outra coisa muito comum das pessoas falarem. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Não, mas não é só... É nessa linha, daqui a pouco volta aqui o raciocínio. Mas é sempre... lembrei. Sim. Falta de oração. Falta de Deus. Vai rezar, vai orar, é falta de Deus no coração. Gente... Pelo amor de Deus, inclusive, não existe isso. Não significa que a pessoa não tenha fé, não tem nada a ver com isso. Tanto que o Pitico deu o exemplo do padre Marcelo, o padre Fábio e tantas outras pessoas ligadas à religiosidade, né, que não são padres, mas que também têm suas questões. Então a gente primeiro precisa parar de falar besteira, de falar bobagem, porque a gente acaba, às vezes, afastando o Pitico. A gente afasta a pessoa que está precisando de apoio, sim, ao invés da gente ter uma escuta amorosa, né, atenciosa, qualificada, uma escutativa, que a gente usa muito esse termo, a gente acaba espantando essa pessoa, porque ela pensa assim, já estão me julgando, já acham que é uma frescura, porque muita gente fala que depressão é frescura, não tem nada disso. Síndrome do pânico é algo seríssimo, gravíssimo. Nós temos pessoas queridas, próximas, que a gente já acompanhou, vivendo com depressão, tendo síndrome do pânico. Isso é muito sério. A gente mesmo, eu mesmo posso estar aí suscetível a essa situação. Sim, não, né? todos nós, seres humanos, somos suscetíveis, né? É verdade. Então, eu estou colocando essa questão para a gente também prestar atenção nisso. A gente aprender, né? Se a gente não conhece o assunto ou se a gente não sabe direito, que a gente possa pesquisar, que a gente vá tentar. Eu estou com um familiar com depressão, não sei o que fazer. Busque ajuda, essa informação, né? Essa ajuda. Seja uma ponte para essa pessoa que você ama, que você conhece, às vezes, né, não é uma pessoa tão próxima, às vezes é uma conhecida. Seja um elo, indique um profissional. Terapia, como o Pitico disse, terapia é fundamental. Gente, psicólogo, psicóloga, profissionais sérios e comprometidos são ouro. Porque eles auxiliam todos nós a sairmos de situações que muitas vezes sozinhos a gente não dá conta. Uma outra coisa que é preciso, Pitico, só para finalizar, parar com esse estigma com relação à medicação. Tem gente que fala assim, mas não tem que tomar remédio, vai só no psicólogo e não precisa tomar remédio não, que senão você vai ficar dependente. Peraí, a gente não tem como pegar e colocar todas as situações no mesmo pacote. Cada pessoa é única. Verdade, singularidade. E cada situação requer um tipo de atenção. Então existem tratamentos que precisam sim do psicólogo, do psiquiatra,
da medicação e muitas vezes até de outros tipos de acompanhamento, e tá tudo bem, gente. O que vale é que essa pessoa fique bem, que ela consiga se recuperar, que ela consiga superar a dificuldade, os desafios que ela tem, seja em qual área da vida for, seja pelo motivo que for. Então, parar de falar bobagem já é uma grande ajuda. A gente conseguir compreender o quanto é sério e entender que se a gente não consegue ajudar muito, pelo menos a gente não atrapalha falando aquilo que está completamente equivocado. Orienta, encaminha para quem vai saber, conversar e auxiliar. E tem muita gente profissional, né, qualificada para esse assunto, para essa pauta. Muita né? gente. Pessoal, finalizando aqui, Rose, quero deixar para vocês aqui essa dica, entre outros livros que o padre Fábio de Mello tem, esse também é muito interessante, fica aí a dica, tá? Para, inclusive, assim, honrar a coragem e o espírito solidário, né, e fraterno do padre Fábio de Mello, de colocar publicamente a sua situação, que é uma situação muito comum nossa, minha, sua e de todo mundo. O livro chama Quantos Eus que Não São Meus. Temos outras publicações muito importantes, muito interessantes para a gente conhecer. Ele fala da vida, dos sentimentos, dessa pauta de hoje aqui, tá bom? Então, pela atenção de vocês, muito obrigado mais uma vez e até um próximo videocast. Até lá! Muito obrigada, lembrando, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. E o livro realmente é uma excelente indicação. Até lá! Até nosso próximo videocast.